Taram aí, tudo inicia-se num pedido de venda primeiro, né? Vocês sempre vão ter uma venda e depois dessa venda vocês vão atrelando aí possíveis compras que podem ser realizadas tanto no mercado interno, tanto no mercado externo, né? Então, De um... Kaique, é Uhum. só do mercado interno que inicia numa venda. No Ah, tá. mercado externo, a gente compra uma grande quantidade e faz uma estoque. Legal. Legal, estoque e distribui. Isso. Perfeito. Tá, legal. Então vamos usar esse cenário por enquanto, né? O que que a Uhum, gente pode fazer aqui? Quando a gente tem essa demanda aí de necessidade de compra no exterior, né? A gente cria-se. Vocês falaram que o fluxo de vocês normalmente começa numa proforma, tudo bem, sem problema também, mas o uhum. legal da gente fazer ele aqui iniciando pelo pedido é porque quando eu tenho um pedido aqui dentro do sistema, quando eu venho aqui em compras e almoxarifado, quando eu tenho um pedido de compra, seja ele, no caso ele aqui internacional, a gente consegue trabalhar algumas coisas nele. Então, aqui o sistema vai fazer, né? Aqui as informações do pedido, e a partir dos dados aqui do pedido, dados que a gente colocou aqui no pedido, como fornecedor, né, origem, destino, fazer a parte de follow do pedido, os itens aqui também. A partir desses pontos, a gente consegue já, do pedido digitado aqui, pedido de compra, aqui eu consigo gerar uma proforma. Ou seja, com os Entendi. dados de pedido de compra, eu gero uma proforma. Então, eu venho aqui, ó, e gero uma proforma. Ele fala, pergunta qual item que eu quero colocar. E o número da proforma que a gente fez ali, que o fornecedor no exterior nos enviou, a gente pode inserir o número dela aqui, né? Conforme o número que nós recebemos. Entendi. Então, na verdade, é como se eu digitasse a proforma do fornecedor aí para poder virar, começar a partir daí, desse pedido. Entendi. A ideia é que você faça antes, porque daqui você já pode mandar até o pedido para o fornecedor, né? Já com seus dados, né? Uhum. Mas também tem como, e aqui você consegue controlar também todas essas informações, tá? E Ok. aí, ó, quando eu clico aqui, ele gera para a gente uma proforma. Então ele vai gerar para nós aqui. Eu estou no ambiente de teste, tá, pessoal? Pode ser que ele caia, ou outras pessoas me derrubem, porque tem outras pessoas utilizando também aqui no ambiente. Então, Uhum. ó, ele já gera aqui para nós uma proforma, já traz todos os dados que eu tenho do pedido, ele já traz aqui para nós. Lá ele já traz para a proforma o item, quantidade do item, tá? Mas nada impede também de eu vir aqui na tela de proforma e adicionar aqui também uma proforma também, sem eu ter feito o pedido. Posso trabalhar com esses dois fluxos, tá? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu gero esse pedido de compra aí, por exemplo, eu gerei um pedido de compra de 100 garrafas. Uhum. E isso já vai para um estoque, um estoque, como eu posso dizer, A gente Uma trabalha, eu virtual, previsão acho de que eu estoque? entendi. É, um estoque virtual, porque isso. referente a essas compras que a gente faz no exterior, a gente tem um sistema de reservas hoje, que hoje a gente controla por uma planilha. E a gente não queria controlar por planilha, a gente queria tudo dentro do sistema, que são aquelas Legal. reservas que é feita depois que a gente efetua a compra, mas vai esperar chegar para poder vender de fato para o Vender cliente. ela. Então, ela tem que ficar meio que separado do estoque que é o físico, né, que a gente tem hoje. Sim, não, legal. A gente tem aqui dentro do sistema o conceito de estoque virtual, né? Ou estoque futuro também. Então, tudo que eu tenho em proforma, então todos os produtos que eu tenho aqui em proforma e vinculado a um processo, a gente pode no processo também vincular o que está em mar, né? Ou em ar também. A gente consegue vincular ele aqui a um estoque. E, inclusive, aqui no processo, a gente pode falar se esse produto, se esse processo, ele vai fazer parte. Opa, o pessoal está gerando aqui bastante arquivo. Eu posso falar se ele vai exibir, ó, o estoque dele, para a gente poder visualizar, que é o estoque futuro dele. Então a gente Ah, consegue entendi. controlar O estoque assim, tá? futuro, então. E isso a E gente nesse consegue estoque ter essa futuro eu consigo fazer visualização. reserva? Nesse estoque futuro, você não consegue fazer reserva, você consegue só visualizar.
mas a gente consegue reservar um produto. O que que eu posso Nossa, tá fazer, ó? muito ruim. Aqui quase não tá chovendo. Oi, vocês estão. Acho que tem alguém com áudio aberto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguém com áudio aberto, realmente. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Deixa eu tentar identificar. Foi, deu certo. Vê se tá conseguindo me ouvir agora. Agora foi. É porque, Legal. por exemplo, se a gente tem uma compra futura de 3.000 garrafas, Uhum. aí até o período dessas 3.000 garrafas chegar, a nossa equipe de vendas ela já vai vendendo essas 3.000 garrafas, já tem aquelas reservas. Porque, por exemplo, às vezes quando chega, 1.500 garrafas já estão vendidas. Então, eu preciso saber se tem um sistema de reserva referente a esse estoque virtual. Estoque virtual. O que que a gente pode fazer aqui? Quando eu tenho já um pedido de venda digitado, eu tenho uma tela aqui que ela se chama de pesquisa de produto. Quando eu tenho um pedido de venda digitado, que aí o seu time comercial vai fazer essa venda, eu consigo deixar o pedido digitado e dentro desse estoque que cortando, eu não estou te entendendo. tá cortando. Para Deixa mim eu ver tá ok para deixa os eu ver demais. aqui. Será que é nossa internet? Para mim tá normal aqui. Para mim também tá Talvez ok. se a Regiane fechar o dela enquanto você está explicando, às vezes pode ser que ajude. Kaique, eu não sei se você tá com o áudio aberto. Oi, tá me ouvindo? Agora eu te ouço. Tá, vê se melhorou. Tá, vamos lá. Se ficar ruim de novo, você me avisa que aí, se for o caso, a gente tenta entrar e sair aqui para ver. Quando a gente tem aqui os produtos, né? Então essa tela aqui é bem interessante para o seu Ô, time. Caio, Oi, pode falar? realmente a ligação tá muito ruim. Eu, particularmente, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Eu não tô conseguindo entender, tá picando muito. Deixa eu dar uma visualizada aqui então, só um minuto. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Agora eu tô ouvindo. Consegue me ouvir? Kaique, tenta fazer um teste agora para ver se tá ok. Mudando de sala aqui para ver, só um minutinho. Ótimo. Maria, Nayara, vocês conseguem me ouvir bem? Agora eu tô ouvindo. Entrou, Ótimo. Marinha? Também tô ouvindo. Agora tá melhor, tá bem melhor. Tá melhor? Aham. Ótimo. Kaique tá trocando ali a sala de acesso à internet. Aham. Ver se também fica melhor para vocês. Talvez seja. Eu deixei a minha câmera fechada, pessoal, exatamente para isso, só para a gente não ter nenhum Tá bom. risco de ficar falhando aí. Acho que ele parece que ele tá trocando a sala de reunião lá, a sala Isso. virtual. Como eu tava ouvindo o Kaique bem aqui no meu microfone, não tava cortando, não. Mas Nossa, o pode ser que nosso seja. tava demais. Tava, né? Tava parecendo que ele tava soletrando, falando em sílabas. Já já o Kaique retorna. A sala é uma sala coladinha aqui na outra. Tô só conectando o monitor aqui, tá? Só um minuto.
Oi, estão me ouvindo agora, pessoal? Te ouço, Kaique. Ah, Pessoal- parece que é Sim, o agora Teams tá que bem tá melhor. com instabilidade também, tá? É, né? Uhum. O pessoal aqui do suporte tá falando também que tá bem travando. É... Estão me ouvindo aqui, né? A gente tava falando, eu tava falando aqui que essa tela de produtos é a tela que que seu time comercial pode acompanhar se determinado produto tem em estoque, né? E uma coisa interessante que nessa tela aqui de produtos, eu tenho um produto específico, eu consigo visualizar aqui em estoque, em qual estoque está esse produto, tá? E eu tenho também, ó, onde estoque reservado em pedido. Então, tudo que eu tenho em pedido, o sistema vai reservar. Então, se a Ah, gente a gente fez um pedido, né? E aí aquele produto ele não tem saldo, ele vai travar aqui o saldo daquele produto, né? Então, quando tiver, ele já vai travar. Então, quando a gente consegue reservar e ter um detalhamento aqui, ó, de tudo que está reservado. Então, eu quero ver todos os pedidos que esse produto aqui está reservado. Aí você consegue então visualizar por só, aqui. então só para me entender, quando eu faço lá o pedido de compra de mercadoria no exterior, ou a Proforma, Isso, a proforma ali. Oi, tá Acho me que ouvindo? Acho que a Regiane travou. Regiane? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Consigo sim, normalmente. Consegue? Será que a Regiane travou? Eu acho que sim. Deixa eu aceitar aqui a Meninas, vocês Maria. estão ouvindo, Nayara, Mavi? Maria, conseguiu Agora me eu tô ouvir? ouvindo. Ouvindo? Maria Acho que, também tá. acho que a Regiane caiu, deixa eu ver. a É, a gente não Regiane consegue caiu. fazer É, pelo ela Meet, caiu. não? Aqui, deixa eu aceitar ela de novo. A gente não consegue fazer pelo Meet, não? Pelo Meet? Eu não consigo gravar pelo Meet. Ah, tá. Agora O começou a microfone, cortar. o microfone da Milady sumiu, gente. Sumiu? Eita, Poxa, nós. hoje. Oi, estão me ouvindo? Consigo te ouvir, Kaique. Ah, beleza. Acho que a Regiane tinha uma pergunta, não sei se ela caiu, se ela já Isso, voltou. Deixa Tem, eu. voltei. Voltou? Estão me Voltou. ouvindo? estão me Aham, ouvindo? consigo te Estão ouvir. me ouvindo? Estamos sim. Eles estão me ouvindo? Vocês estão me... Estamos, Ah, tá nos ouvindo? então, a minha pergunta é o seguinte, então só para me entender. Quando eu coloco uma proforma lá, ou faço o pedido de compra de mercadoria internacional, eu vou ter a quantidade no estoque virtual, por exemplo, as 3.000 garrafas, e aí, para mim fazer uma reserva, eu tenho que fazer um pedido de venda, que aí vai ter a Isso, reserva daquela mercadoria. É isso? exatamente, exatamente. Só um- Entendi. Então, ele vai ficar em reserva quando tem o pedido de venda. E ele só transforma mesmo na venda depois que emite a nota fiscal. De O restante entrada. tudo vai ser uma reserva. Isso aí, só vai dar saldo em estoque mesmo quando for feita a entrada da mercadoria no estoque, e aí ele vai habilitar o estoque, como o processo o pedido já vai estar digitado, a gente vai só fazer o processo de faturamento do pedido de venda, que é uma telinha que depois eu vou mostrar a vocês, que aí ele vai transferir o pedido para uma nota de saída, consequentemente a gente fazer a conferência e transmissão para ambiente Cefaz, Entendi. Beleza. tá? Uhum. Então, pessoal, que o pedido, né? A gente pode trabalhar com pedido, a proforma. E o interessante, acho que, deixa eu voltar aqui na tela da proforma, acho que o Iago já deve ter falado para vocês, é que uma coisa muito interessante que a gente tem é a anexação de documentos, né? Ainda mais a gente pode trabalhar aqui, inserindo aqui as informações de documentos, né? Os documentos a gente consegue trabalhar. Aqui na Proforma, quando a gente tem processo adiantamento, a gente consegue gerar pagamentos aqui antecipados, já para fazer o controle de câmbio, né, controle cambial, entre outras coisas aqui, fazer controle via relatórios e também pelo contas a pagar. A partir do momento que eu Ah, gero um a pagar aqui, vamos supor, eu sou da operação, né? A operação está trabalhando, tem que gerar um pagamento, seja antecipado, vai, a partir do momento que ele gerar o documento financeiro aqui, ele vai cair
lá para o financeiro já. Então, não, o financeiro vai gerar o seu contas a pagar, já vai ter um valor provisionado lá, em determinado dia ele vai ter que fazer um desembolso daquele valor. Então, essa informação ela vai surgir já na operação que vai alimentar o financeiro. Entendi. O sistema trabalha com essa integração por dentro dele mesmo, ou seja, nativa. Então, eu gerei um apagar aqui na Proforma, eu já vou conseguir gerar já aqui o financeiro. Isso também de despesas de processo, como a gente tiver aqui, adiantamento por despachante, armazenagem, que seja, a operação vai gerar aqui no processo e vai cair lá para o financeiro. E aí, toda também gerência de documentação, né, nota fiscal, solicitação do despachante, por fazer todo o controle também, né, de documentos, que depois tem que passar tudo para a contabilidade, né? Então, estando tudo dentro do sistema aqui, os PDFs, XMLs, o que seja, a contabilidade vai acessar com o usuário dela, pegar a documentação. Então, eu posso anexar, por exemplo, eu posso anexar PDF aí? Pode, a gente pode vir aqui, ó, anexar em várias telas do sistema que você vê esse Gzinho aqui na lateral direita, a gente pode anexar PDF, imagem, planilha. PDFs infinitos? Enquanto caber no banco de dados, ele vai indo. Eu só tenho uma limitação de arquivo de 50 megas. Então, é muito difícil. Como assim limitação? Eu tenho um PDF e esse PDF tem 51 megas. Aí eu tenho que pegar esse PDF e dividir ele em 2. Mas assim, um arquivo PDF de 50 megas tem que ter muita coisa. Ou uma imagem com a resolução muito grande, né? Entendi. Mas é normal, assim, que em documentos de operação, a gente tem cliente que opera com Conexus aí, com Conexus Cloud aí há mais de 20 anos, Iago, tem, né? Mais de 20 anos que opera com a aplicação e não tem problema de espaço. A plataforma por si só ela vai sendo redimensionada também, né? Vai adicionando novos usuários, então isso facilita bastante. Então, com essas informações aqui de Proforma, e aqui falando ainda um pouquinho da parte de processo, né? Que a gente consegue controlar, é o quê? A gente tem uma tela aqui dentro do sistema, que é uma tela que a gente chama de gerência de processo. O que essa tela de gerência de processos faz? Ela é a tela que a gente consegue acompanhar os processos que nós temos na companhia. Então, utilizando alguns filtros aqui, né, eu posso ter vários filtros aqui, eu posso pegar N filtros e eu consigo visualizar status de determinados processos. Eu consigo ver todas as informações, vou até fazer uma pesquisa aqui. Tem um filtro que eu gosto muito de trabalhar aqui, mas são dois, que é situação chegada e situação embarque. Esse filtro situação embarque, situação chegada, por exemplo, eu consigo ver todos os embarques que estão realizados, eu consigo visualizar e efetuar o filtro e ter essa visão. Aqui na minha base tem mais de 1000 processos, então pode ser que ele vai trazer. Então eu consigo ter uma visão aqui, por exemplo, vou colocar aqui para 10. Eu consigo ter, ó, esse processo aqui está em trânsito, esse aqui está guardando presença, esse aqui está guardando carregamento, e eu consigo ver várias informações do processo. Ó. Quem é o despachante, pode falar? Ô, Kaique, e teria como a gente pegar um e simular lá desde o inicinho para a gente ir vendo até a parte final? Posso tentar aqui com vocês, eu tenho medo do tempo não dar. Não dá para digitar? A gente digita algo simples mesmo. Digita, eu vou fazendo um pedido aqui, ó. Vou colocar Pode aqui ser do que você tiver cadastrado aí mesmo. Tá bom. Vou colocar um pedido aqui de conta própria. Vou pegar aqui uma compra de importação própria. Vou colocar um Incoterm aqui. A moeda dele eu vou pôr dólar. Fornecedor aqui eu vou pegar um fornecedor. A origem, pode falar. Aí, número de processo, você coloca lá, sei lá, originais 1, 2, 3, só pra gente acompanhar ele assim. Tá, aqui eu vou criar só o pedido e depois eu vinculo o processo, tá? Tá. Aqui eu vou colocar a origem. Pode pôr China.
É, vocês nacionalizam normalmente por Vitória? É. E aqui embaixo eu vou colocar o meu importador. Opa. Então, coloquei aqui os dados do pedido. Vou usar aqui um produto, vou adicionar um produto. Vê se você tem garrafa. Você tem garrafa? Garrafas. Garrafa ou mochila, qualquer coisa. Abridor de garrafa e garrafa de Bacardi. Deixa eu ver se tem mochila. Tem uma mochila aqui, Pode ó. ser mochila. Uhum, pode ser mochila. Tá em peças, vou colocar a quantidade dele aqui. Uhum. A tela travou para Nayara e para Maria Vitória. Oi, vocês estão Voltou? conseguindo ver? Voltou. Voltou? Ah, Ótimo. perfeito. Então, o valor unitário. Pode pôr uns R$10, né? E aqui eu vou salvar. Uhum. Aqui na parte da compra. Vou finalizar aqui o meu pedido. Aí ele dá um aviso, né? Inclusive eu posso colocar alçada de bloqueio aqui, então, ou seja, todo pedido de venda para sair tem que passar por um bloqueio. Tem empresas que não trabalham, mas tem empresas que trabalham dessa maneira também. Entendi. Então aqui a gente já tem o pedido. A partir aqui do pedido, eu já posso gerar aqui, ó, o meu processo. Então vai passar o dia do pedido, né? As informações, e aí a gente vai abrir aqui nosso processo. Vou vir aqui na telinha de processo, vou abrir uma referência. Aí eu vou colocar a finalidade, no caso aqui vai ser de importação. E aí eu posso colocar várias informações do embarque, né? Qual o benefício fiscal que vai ser utilizado, qual vai ser, se o ICMS vai ser exonerado ou não. Então, consigo colocar várias informações aqui do nosso pedido, nosso processo. Já falando aqui de processo. Qual vai ser o armazém alfandegado, qual vai ser o despachante. Até o despachante pode usar o sistema o sistema, né, de vocês. Em vez dele usar o sistema dele, ele vai ter um login, uma senha que ele vai entrar e vai fazer os processos todos por aqui. Entendi. A via de transporte. Posso vincular vários dados aqui. Aí com nossa referência aberta, vou até colocar aqui a referência para depois a gente ver. Essa aqui é a referência que vocês vão acompanhar e essa aqui é a referência que o sistema gera para controle do banco de dados dele mesmo, tá? Então, ó, eu gerei o processo aqui. Aqui no pedido, eu faço o quê? Eu só clico aqui em importação e vou gerar a proforma. Ok. Eu vou passar aqui qual é a proforma. Seleciono o item. E aqui eu gero a proforma. Aí ele vai abrir. Vou vincular aqui o meu processo. Ele fala, ó, não tem a via de transporte. Eu, beleza. Vou vir aqui, ó. Agora ele trouxe a via de transporte, porque ele trouxe do processo. Entendi. Aí ele já traz a origem e destino, que a gente já colocou. O produto também de Vitória aqui. Provavelmente o pessoal mudou
Base de teste, o pessoal muda meus dados todinhos. Não, é complicado. E aí, Porto de Vitória aqui. Uhum. Então, o produto já está aqui ainda amarrado. Já trouxe aqui o valor total, autossoma. Então, ele trouxe o valor total. Com isso, eu posso vir aqui e colocar. Ó, vou ter aqui uma antecipada. Aí você pode colocar, tipo, 30% do valor Isso, aí. vou colocar aqui De 30%. adiantamento. E aqui eu posso colocar o vencimento. Como é adiantamento, eu vou colocar aqui da Proforma, fatura Proforma. Eu tenho 5 dias para pagar esse adiantamento. Uhum. Aí ele vai pegar a data de hoje, que eu usei como a data de emissão, e calculou 5 dias aqui. E o restante? O restante eu vou pagar lá na Proforma, mas eu posso lançar aqui entendi. também. Uhum. Eu posso vir aqui e lançar também o restante, ó. A gente pode deixar lançado, tipo, para daqui Isso. 30 dias, mais ou menos. Isso aí eu posso vir aqui, ó, e deixar os outros 70 lançado para partir daqui da fatura mais 30 dias. Isso. Então eu tenho a antecipada e a parcela final aqui. Aí ele calculou por 30 dias, 30/7. Ok. E aí, quando a gente acaba o cadastro dele aqui, da Proforma, eu finalizo o cadastro. E quando eu finalizo, eu posso vir aqui, ó, e gerar para o financeiro já. Aí eu falo aqui para o financeiro o que eu estou gerando. Eu vou gerar parcial, porque eu vou gerar para o financeiro só a parcela antecipada, porque à vista pode ser que tenha mudança, né? Um pouquinho da quantidade ou alguma outra coisa que vai embarcar. A nossa intenção é já deixar as duas lá previstas para tal data. Se tiver alteração, depois a gente entra e altera a data. Tem como fazer Entendi. isso? Tem sim. Tem né? como também, tá? Uhum. Eu posso colocar aqui Uhum. parcial. Aí eu seleciono qual que eu quero. Aí tem adiantamento Proforma, eu vou usar aqui a de adiantamento. E gero. Olha, ele já gerou para o financeiro. Uhum. Ele criou lá no financeiro o documento 3220. Aí lá dentro do financeiro, ó, eu consigo já visualizar ele. Aqui em documentos a pagar, listar documentos a pagar. E aqui, ó, eu consigo já visualizar ele dentro do financeiro. E ele já aparece no meu fluxo também? Já sim. Eu vou gerar um relatório aqui de contas a pagar, a gente vai ver que ele já está lá. Ele já está amarrado ao processo. O valor dele no financeiro já aparece o valor em reais, tá vendo? Por que o valor em reais? Porque eu preciso contabilizar o valor dele em reais e o que tem de diferença, né? Não no caso do adiantamento, mas na parcela final é a variação cambial, né? E aqui eu consigo ver o valor dele real e a moeda também. O financeiro consegue ver, ó, a moeda, o valor na moeda e a taxa que foi utilizada para conversão. Entendi. No financeiro aqui, deixa eu só pegar, acho que foi 30/7. Aqui no meu contas a pagar, financeiro a pagar, eu consigo vir aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei lá no dia 30/7 para trabalhar e preciso saber tudo que eu vou pagar aqui nesse determinado dia. Então eu vou pegar aqui, vou pegar tudo que está vencendo do dia 30/7. Ficou 30 do Opa, 5. 30/7. Eu acho que esse não vai aparecer, que você não gerou lá. Será que vai esse do 30/7? Vamos gerar aqui para a gente ver. Não, é porque esse daí você não gerou, você gerou só o adiantamento. Mas deixa eu só pegar aqui a data. É verdade, eu gerei só o adiantamento. Só o já Só o foi parcial. adiantamento. Você gerou só o tinha que ser o parcial. total. Então eu vou pegar aí o dia 5 aqui. Tem que gerar o restante para aparecer. Vou gerar só o do dia 5. Eu gostei de ver. Foi a Ana que falou? Foi, ó. Ah, não. Não, foi a Foi a Regiane. Regiane. Foi a Regiane Regiane. já É porque eu vi tá só o pegando final aqui os macetes já, É né? porque só o isso daí final é do minha ano. praia, entendeu?
Isso aí. Dia 5, 30 foi a parcela final. Uai, cadê meu financeiro aqui? Eita, fechei minha proforma. Dá um shift, Ctrl Gera Shift tipo T. assim, do dia 3 ao dia 5 que deve aparecer, né? Aqui vai aparecer muita coisa. Ah, tá. Entendi. Por isso que eu tô pegando a data certa. Mas eu pego aqui, ó, no documento financeiro, não tem problema não. Eu acho que é 30 do 32,20 6. o número. É 30 do 6 aqui. Cadê? Aqui, ó. 30 do 6. 30 do 6. Então só vim aqui e mudar a data pro dia. Agora ele já veio. Ó, no mesmo dia, ó, já tem. Isso que eu lancei, já tem gente fazendo outro lançamento, tá vendo? O pessoal vai usando muita coisa aqui. Então, ó, ele já me trouxe aqui o fornecedor, a data do vencimento, qual é o processo, o valor que eu tenho a pagar. Então, ele já está no meu contas a pagar. Se tivesse atraso, ele ia ficar aqui, ó, em vermelho, os dias de atraso que esse título tem. Esse aqui Entendi. é só o relatório de contas a pagar. Tem outros relatórios voltados também, né, para a parte de trade O finance. fluxo mesmo tem, o fluxo financeiro? Porque aparece as contas, quanto tem na conta, quanto tem no banco. Eu tenho uma tela aqui chamada de fluxo de caixa. Aqui, ó. Uma tela de fluxo de caixa. Deixa eu ver se Onde ele eu- aparece lá. Deixa eu só pegar o período aqui, 30 do 6 até 30 do 6 também. Como eu passei são muitas informações, ele acaba demorando um pouquinho a aparecer também. Tá bom. Aí, uma outra coisa importante, quando ele gera aqui, a gente vai visualizando. A partir do momento que ele caiu aqui, e nós já temos o nosso... Ele me avisou que finalizou aqui. Então, eu volto aqui. Saídas previstas, Ah, lá, importação. 8.643. Beleza. E você pode ver, já que a gente está aqui no fluxo, que ele separa o que que é administrativo, tá vendo? Aham. Do que é importação, do que é um outro tipo de projeto que vocês podem ter. Você tem uma visão interessante no fluxo de caixa, né? Sim, quando a gente lançar, por exemplo, a venda, vai aparecer aí os recebimentos. Vai aparecer. Aqui eu tenho até uma situação do recebível que eu quero que eu quero ter, o que está em Aham, aberto, ou só o que for baixado. Eu consigo entendi. visualizar o recebível aqui também. Beleza. Nesse caso aqui eu só gerei saída, né? Uhum. Só Então, o gerou dívida. financeiro, Só coisa para nós pagar. dia 30. Nossa, hoje ainda. Dá mais tempo, não. Aqui, com ele gerado aqui, nós temos, vamos ter toda a fase de processo, né? De embarque, a Aham, operação de vocês é própria, né? aham. Então, vocês já vão ter a integração nativa com os dados do Syscomex, ele vai ficar consultando as informações do Syscomex e trazendo aqui para vocês. O robô Uhum. vai monitorando. E aí, naquela telinha que eu mostrei anterior, de gerência de processos, deixa eu fechar aqui, vocês conseguem acompanhar todo o fluxo aqui. Fechar algumas telinhas aqui, quando eu estou numa outra sala aqui, mas pode ser que fique ruim. Aqui na parte de comércio exterior, né, naquela gerência de processo, a gente consegue visualizar todos esses pontos também. Então, se eu pego aqui o nosso processo que nós abrimos, o 911, ele vai trazer, ó, aguardando embarque. Então, ele está falando. No caso aqui, eu não vinculei muita informação desse Aham. processo. Então, ele só vai trazer o que eu lancei. Mas ele traria, tivesse ali, qual é o conhecimento, a moeda, o embarque Entendi. não foi Tem tudo, né? realizado. Isso aí, tem bastante coisa aqui.
Tá, aí beleza. Aí chegou a mercadoria. Chegou. Passou isso aí tudo, mercadoria chegou. Aí o que é Uhum. que faz? Aí chegou a mercadoria. Aí vai ter a parte do despacho, né? O despachante vai Aham. fazer toda a parte dele. E vocês aqui podem fazer o adiantamento para o despachante. Provavelmente vocês devem trabalhar assim, né? Adiantando o valor para o despachante. Não, a gente paga tudo. A gente paga Ah, vocês pagam tudo todas aqui. as despesas? A gente paga tudo e, e aí é debitado na nossa Na conta conta de vocês os os impostos. impostos, isso. Uhum. Perfeito. Aqui, ó, a gente que tem para pagar aqui, a gente consegue importar, né? Uhum. Ou a gente pode ir gerando também conforme a necessidade. Por exemplo, tem que pagar a Marinha Mercante. Aí, provavelmente o despachante vai Debita na passar, nossa conta, Maria vai Mercante. debitar. Isso, ele debita da conta de vocês, mas tem que ir para o financeiro. Senão o financeiro depois vai Tem. ficar louquinho É, do que está fazendo. Hoje eu insiro manualmente. Isso. No caso da Maria Mercante, ele não tem. O portal da Maria Mercante ser bem antigo, ele não permite automação, né? Mas aí o Tem só o despachante. PDF, né? Com valor. É isso aí. Mas aí o que que é interessante? O despachante, usando já o sistema, ele mesmo pode solicitar o pagamento aqui da despesa para você. Não precisa dele ficar mandando ali. Ele pode já entrar dentro do próprio sistema de vocês e ele mesmo fazer a solicitação de pagamento. E aí, no caso financeiro, vai analisar o quê? Se realmente aquele pagamento ali, né, vai ser efetivado. No caso da Maria Mercante, não tem jeito, né? Ele já tem a permissão, ele debita na conta lá o valor, vida que segue. Mas no caso de uma armazenagem, de uma remoção de container, entre outras despesas, ele pode, inclusive, aqui fazer o quê? Ele pode gerar uma previsão de registro de DI para falar, olha, amanhã eu estou previsto para debitar X valor. Então, isso vai lá para o financeiro como uma previsão, ou seja, está previsto para debitar 10 mil. Mas pode ser que amanhã, por conta do dólar, né, ou entre outros fatores, essa de 10 mil vai cair para 9.852. E aí, quando vier essa ADI original que registrou no Syscomex, vier para dentro do sistema, ele vai olhar esse documento de previsão e vai mudar para um documento de provisão, já é um termo mais de contabilidade, né? Vai mudar para uma provisão e já vai atualizar os valores e quitar contrabanco dentro do sistema já para vocês, que é uma automação que a gente tem. Então a gente consegue gerar impostos e despesas a pagar aqui, né? E para fazer o controle junto com o financeiro, né? Operação financeiro e ali o despachante. E aí o despachante registrou, trouxe a DI. Aí a gente tem que fazer a nota de nacionalização, né? Na nota de nacionalização, a gente pode gerar ela também a partir aqui do sistema. Como? Como a DI original vai vir para dentro do sistema, a gente tem algo aqui dentro que nós chamamos de ordem de faturamento, ou ODF. Essa ordem de faturamento, eu falo o seguinte, ó. Eu vou gerar uma ODF. Deixa eu só pegar um processo aqui que eu tenha DI vinculada para poder tentar gerar para vocês aqui. Deixa eu só ver aqui. Hoje eu faço esse processo com XML, que eu recebo da DI, eu importo para o sistema. No sistema que eu utilizo hoje tem um módulo de comércio exterior, eu importo para o sistema e já vem 70% dos dados preenchidos, né? Isso. Eu só tenho que criar produto, que conferir se está tudo certo. Às vezes dá diferença tipo de R$1, R$2, algumas coisas, ajustar esses valores e emitir. A ideia é que, inclusive até por conta do novo processo de importação, esse produto já esteja criado lá atrás. Que, né, lá no pedido de compra, antes da gente fazer ele, a gente já tem esse produto. Mesmo que seja dados básicos dele, como nome, NCM, né? Porque... não, aqui normalmente também tem. Só que legal. às vezes vem com, tipo, o NCM e uma partezinha diferente, sabe? Ao invés, a raiz do NCM vem correta, mas o restante, o final, não vem. Ou às vezes tem um nomezinho diferente, um códigozinho diferente. Às vezes é o mesmo produto, mas comprou de um fornecedor diferente. Aí, por isso que às vezes tem que criar. Não, legal.
O interessante, acho que o Iago já deve ter falado para vocês, que o sistema já está preparado para o NPI, tá? Então, catálogo de produtos do INPE, toda essa parte a gente já está preparado, o sistema já está operando já toda essa funcionalidade também. Ótimo. Então, aqui eu peguei um processo aqui aleatório, dentro da nossa base, e aí a gente consegue aqui, opa, 757. Então, eu vou fazer aqui a nacionalização. Não, o pessoal já mudou o meu processo de teste. Ó. Pegar o 790 aqui. Então, eu já tenho aqui e eu escolho o quê? Uma configuração. Por que uma configuração? Quando vocês fazem, né, quando vocês estão em implantação, nosso time aqui, meu time de implantação, ele vai ensinar vocês a criarem essas configurações, né? Porque aqui já vai estar amarrado várias informações. Vai estar amarrado qual o CFOP que vocês tratam na entrada, qual é o CFOP, se vai movimentar estoque, o que que ele vai fazer. Então, a gente consegue tratar todos esses dados aqui já amarrado. Qual estoque que vai Entendi. entrar a mercadoria. Ah, mas essa mercadoria estou importando para industrialização. Então, é um outro CFOP. Então, eu importo para industrialização, a mercadoria virtualmente entra na minha empresa, mas ela já sai do porto para ir para uma outra empresa fazer o processo de industrialização e depois essa empresa me retorna. Então, nessas configurações aqui, a gente amarra N parametrizações que o operador do dia a dia não precisa estar ali, ele não precisa ter todo o conhecimento dentro da operação, ele só precisa saber qual situação usar cada configuração, né? Entendi. Aqui ele vai buscar já, ó, tá vendo? No processo lá não tem estoque, então como não colocou estoque no processo, ele me acusou aqui. Eu vou colocar aqui, escolher um estoque aqui, exportação própria. Vou colocar nesse estoque aqui. Campo estoque não foi informado. Estou colocando um estoque diferente aqui. Estoque para revenda. Aí quando a gente gera aqui, o que que ele nos gera? Ele copia, ele pega todos os dados que nós temos dentro da nossa DI e vai trazer aqui para nós. Então Entendi. aqui, por exemplo, ó, ele vai copiar todos os dados da DI, todas as mercadorias. Nesse caso aqui eu peguei ó, tem 12 mercadorias. Nesse caso aqui é kit box. Então ele vai ler os dados da DI, vai trazer para a gente, eu vou gerar uma nota, vai entrar com esse CFOP, vai entrar nesse armazém aqui, né? O que que eu vou faturar? Importação e despesa, que é muito importante. E por quê? Eu vou considerar para compor o meu custo aqui, tudo que eu tenho na DI e tudo que eu lancei de despesa no processo. Porque eu já vou dar entrada aqui já com despesas, o meu custo médio, eu já vou entrar com ele com as despesas prontas. Então, se no meu processo ali eu já tenho as despesas, eu já vou dar entrada nele com todas as despesas, já que o meu CMV já está pronto. E também se o ICMS ele vai ser exonerado, né? Vocês importam pelo Espírito Santo, provavelmente deve usar Invest ou Fundap, e aí vocês não Fundap. pagam Fundap, né? Então vocês pagam, não pagam na entrada e pagam só lá pro dia 20 do mês subsequente, né? Lá no Gera o ICMS na saída e a gente paga Isso. mensal. Mensal. Mês Isso. subsequente. Perfeito. Então aqui ele vai faturar. Deixa eu ver se eu consigo faturar isso aqui. Ele já dá os avisos, tá vendo? Ó,
Quer mesmo continuar? Eu quero. Uhum. O interessante também, durante alguns treinamentos, né, de contabilidade fiscal, é trazer a contabilidade de vocês para atuarem também junto de vocês, que eles vão Uhum. validar, inclusive, essas partes, né? Ah, não, tá sendo tudo Coincidência é a certinho. Control Tax, Kaique, Ah, é inclusive. Control Tax? Eu já Foi trabalhei com a ela que Control indicou Tax. vocês. A Control Tax é a contabilidade de uma trade que eu trabalhei. São parceiraços aqui, o Jarbas, O sempre Jarbas, fazendo meio de campo aí. ele é legal pra caramba. Sidney. Então, ó, ele já gerou aqui e eu consigo lá no meu financeiro, já na minha parte de fiscal, tá vendo? De Uhum. entrada nesse caso, ó, Uhum. ambiente de homologação, indisponível porque eu não tenho certificado, então ele fica Entendi. Não indisponível. vai dar, né? Não vamos Não, conseguir mas a gente gerar. consegue gerar aqui um espelho, por exemplo, para você visualizar os valores que ele vai trazer. Então eu gero um espelho aqui, ó. Ele gera, ó, compra para comercialização. Então consegue conferir todos os dados da nota, tá vendo? Uhum. Então a gente consegue conferir. Esse aqui é até uma operação invest, ó. Uhum. Entendi. E aí, a partir desse momento, né, a gente vai transmitir para a Cefaz e ele dá a entrada no nosso estoque. Aí a gente Ok. começa a brincar. Gerou o nosso estoque, a gente tem vários relatórios de estoque. Vocês armazenam próprio ou vocês usam armazém de terceiros para armazenar hoje? É um de terceiros. A gente tem É um um de setor de terceiros. logística contratado lá no Espírito Santo, que é onde fica o nosso endereço fiscal, que a gente tem Fiscal, uma né? sala e a logística no mesmo lugar, que é a Eurolog. Legal. Então, é, vai ter esse CNPJ, que é o da operação de vocês, né? E Aham. aí a gente vai conseguir aqui fazer toda essa gestão. Inclusive, como o de vocês é estoque em poder de terceiros, provavelmente, né? Vocês devem ter. E consegue também, se for o caso, a partir aqui da ODF, mesmo que eu fiz a entrada, eu já consigo gerar uma ordem de faturamento de saída de remessa para armazenagem também. Então, na hora que eu estou gerando aqui a ODF, eu vou repetir aqui o processo. Então, só para mim entender, ele tem estoques diferentes. Por Eu exemplo, posso trabalhar com vários estoques. entrou no meu estoque e aí eu Isso consigo aí. gerar uma remessa para ir para o estoque lá da Eurolog. Consegue gerar E uma aí, remessa para ir para lá. e Isso aí. aí vem a pergunta: quando eu quero tirar hoje, hoje eu não tenho esses dois estoques, eu tenho um estoque só. Uhum. Aí hoje, quando eu quero tirar do estoque da Eurolog, eu emito normal uma nota para o meu gravador e aí manda essa nota para o Eurolog e aí já dá a saída Isso lá, aí. lá da Eurolog. Isso aí. Já dá a Entendi. saída da Eurolog. Em Então, cada. se eu girar lá para o estoque, se eu girar uma remessa lá para o estoque da Eurolog, eu não teria que gerar. Eles não teriam que gerar uma nota de volta para mim poder dar saída? Se a gente fizesse como estoque de terceiro, usando esse armazém geral, né, como um armazém geral, aí eles vão ter que mandar uma nota para você de simples remessa, né, onde Uhum. ele retorna ali falando que teve só a movimentação. Às vezes tem armazém que manda assim, chega na sexta-feira e começa a te mandar um monte de nota. E ele Aí só ficaria fala, muito trabalhoso, acho melhor um só mesmo. não Um tem só problema, e o porque virtual, né? Que é depende. só de reserva. Isso, também não tem problema, porque eu também acho mais fácil só, mesmo você usando o seu estoque dentro da Eurolog, vamos supor que a Eurolog ficou muito cheio. Ele vai falar, aí ele te fala, olha, eu não consigo receber essa mercadoria aqui. Você fala, não, beleza, então eu vou mandar para um parceiro, um outro parceiro que eu tenho de logística. Aí vamos supor que você vai mandar lá para É. Brasília, né? Para o TEG, GDL, entre outros armazéns que tem. Uhum. Hoje dá entrada como o nosso endereço fiscal é lá, então hoje dá Vai tudo para lá, entrada com né? a nossa nota mesmo lá de entrada, entendeu? Perfeito. Não tem problema, porque como o endereço, igual você me falou, como o endereço fiscal tá lá, não há Aham. necessidade de fazer a transferência, porque já está em Isso, poder, vocês provavelmente isso. têm um A gente tem espaço saco. alocado dentro Isso. deles, e aí ele Uhum. só fala o que teve de movimentação para eles faturarem como serviço logístico para vocês. Isso aí, é isso É aí assim, hoje. a gente fazia assim também lá na importadora. Uhum. Então,
Beleza, gente consegue isso aí trabalhar. a gente conseguiu. Aí agora é o... Vamos simular uma venda aqui? Aham, vamos simular a venda. Aí entrou a mercadoria no nosso estoque, né? Vou até pegar aqui, ó, no fiscais de entrada, aproveitar que eu tô nele aqui, vou pegar uma nota que está finalizada para eu ver o que eu consigo pegar de saldo em estoque. Uhum. Vamos ver um produto aqui que eu tenho saldo em estoque. Eu tenho uma cadeira aqui, ó, de escritório. Isso pode ser. Então eu tenho esse produto aqui e aí eu vou fazer minha venda. No nosso caso, a gente já teria o nosso pedido de venda lá atrás, né? Já Uhum. gerado lá atrás. Mas aí eu tenho aqui dentro do sistema a parte de venda. Uma coisa importante de falar da parte de vendas aqui do sistema é que a gente, além da gente ter toda a parte de vendas, a gente faz controle de comissionamento, tá? Então Uhum. isso é bem importante também a gente Tem que ter. ter Então isso, aqui eu porque na nossa DRE gerencial a gente precisa dessas informações, porque é tudo vinculado para a gente ter o custo tudo real do que vinculado. foi aquilo. Uhum. Então aqui a gente consegue fazer um pedido de venda, né? Então a gente vai iterar. Deixa eu ver se tem aqui um cliente aqui que eu consigo usar. Vou tentar usar esse aqui. Então aqui eu tenho aqui o cliente, eu vou falar qual a condição de pagamento, né? Uma outra coisa importante que eu posso colocar como obrigatório aqui, a tabela de preço. Por que tabela de preço? Porque a gente vai ter os vendedores, né? E aí eu quero trabalhar uma política comercial. Então, eu vou trabalhar com uma tabela de preço. Então, eu vou ter uma tabela de preço, por exemplo, venda para contribuinte, eu vou fazer um valor. Venda para não contribuinte, eu vou criar um outro valor, né? Por conta Entendi. de aproveitamento de crédito tributário. E na tabela de preço, quando a gente faz ela aqui dentro do sistema, a gente consegue falar, até melhor que eu falar é mostrar. A gente consegue falar na tabela de preço qual é o valor que eu quero vender. E a gente pode trabalhar essas tabelas de preço de qualquer base, né? Por exemplo, a nossa tabela de preço hoje, ela gira em torno da quantidade. Por exemplo, se for comprar 100 peças, é um preço unitário. Se for comprar 1.000, é outro preço unitário. Eu consigo Porque a trabalhar gente com é um ela. comércio atacadista. Uhum. O que eu consigo trabalhar, que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Eu tenho o preço mínimo, ou seja, eu não posso vender, no mínimo, eu não posso vender abaixo desse preço mínimo que tem na tabela. Eu tenho o preço sugerido, ou seja, ó, esse preço aqui é o preço que o mercado está vendendo, né? Exemplo. E eu posso trabalhar também com desconto máximo que eu posso dar percentualmente, tá? Uhum. Então eu posso dar no máximo aqui nessa tabela que que eu estou demonstrando, eu posso trabalhar no máximo de desconto de 3%. Preço máximo aqui, né? Normalmente a gente pode deixar aberto. Se o cara conseguir vender a mais, melhor ainda, né? Uhum. Rentabilidade mínima. Então, para esse produto aqui, eu quero ter uma rentabilidade mínima de 5%. Então, eu vou trabalhar com essa rentabilidade, eu consigo trabalhar dessa forma. Eu falo qual o preço mínimo que eu vou vender, o sugerido, que é o que a gente preferencialmente, e consigo falar desconto máximo percentual e até desconto mínimo também aqui que ele pode dar, né? Normalmente o pessoal trabalha com desconto máximo, Beleza, entendi. tá? E aí no pedido aqui de venda, a gente consegue vincular a tabela, falar se ela é obrigatória ou não, trazer o vendedor. Isso é muito importante que quando o usuário está como vendedor, ele já fica atrelado ao pedido, né? E a condição de pagamento. Na tabela, eu consigo colocar também que para essa tabela eu só vou trabalhar com essa condição de pagamento. Então, na tabela, eu posso falar, na tabela eu vou trabalhar só à vista e 5 dias, por exemplo, para essa Aqui não tabela. funciona muito assim, não, sabe? É o que é negociado com o cliente na hora. E, inclusive, preço, eu acredito que nesse formato aí não vai pegar muita gente, não. Vai ter que ser mais a inserção manual do preço mesmo. Sem problema, não tem problema. Uhum. Na hora que eu estou montando. Aqui nesse momento aqui, que esse pedido, no caso aqui, já parece que já vai vir pronto do CRM, né? É isso aí, Oi, só para pode repetir. Ok.
É isso mesmo, só para A contextualizar, parte tá, de Kaique? comissão, vamos supor que um pedido que veio lá do CRM, vai ter uma Uhum. comissão, vai vir essa informação também? E essa informação já vai gerar um financeiro? Ou a gente que tem que trabalhar nisso? O Hum, ideal, o pode falar, ideal é Iago. que a integração considere esse ponto também. Por que que acontece, Isso Kaique? aí. Eles trabalham hoje com o CRM, que é uma ferramenta externa, onde o lançamento do pedido acontece através do CRM. Ou seja, Uhum. o CRM vai gerar o pedido de vendas e através da integração, o Connexus vai receber essas informações. Então, há a necessidade da equiparação de dados. Eu preciso ter essa informação aqui no Connexus também com relação à comissão. Certo. Aí, se eu Beleza? recebo lá o pedido já pronto, já cai aqui para mim para emitir a nota, eu Isso consigo aí. mexer aqui e gerar um financeiro de comissão, por exemplo. Consegue É sim. isso? Consegue sim. Depois que o pedido veio, que teve o faturamento do pedido, entre outras coisas, nós temos uma tela aqui dentro do sistema que a gente chama de apuração da comissão, onde a gente vai fazer toda a apuração de comissionamento, tá? Então, tudo que tem de apuração, eu vou escolher aqui um período, né? E aí eu vou fazer a apuração de comissão e a partir dessa apuração aqui, eu vou gerar o meu financeiro, onde eu vou gerar a solicitação de pagamento, tá? Então a gente vai Ok. apurar aqui, vamos supor que Uhum. durante esse período aqui, teve esses vendedores, né? E esses vendedores aqui tiveram esse valor de comissão aqui, então vai trazer valor da comissão, valor de notas devolvidas e tudo. Vou fazer a apuração e a partir daqui eu vou gerar já os meus pagamentos. E no caso de, por exemplo, de representante, que é uma pessoa externa, também tem como colocar, né? Tem sim, tá? Ok. Tem também. Um, outra coisa importante, que quando o pedido ele já está pronto, a gente tem a telinha que eu falei que ia mostrar a vocês aqui, que é a tela de faturamento de pedido de venda. Então, o pedido veio da integração, vai nos popular aqui, e a partir do pedido digitado aqui, eu consigo já mandar para o faturamento. Então, eu vou selecionar aqui qual que é o meu pedido. Eu vou selecionar aqui qual que é a minha. Vai ter vários aqui, então eu posso selecionar mais de um também, né? E a partir disso aqui, ele já vai, eu vou selecionar e faturar. E se ele encontrar erro, ele me fala, senão ele já manda. Uma coisa legal que tem aqui, que eu tenho alguns clientes que usam, mas aí é um nível pode ser de maturidade de usar a aplicação bem legal, que é o quê? A gente ter aqui na parte de pedido, eu consigo configurar um faturamento automático. Como assim faturamento automático? Eu faturei aqui o pedido, o sistema não deu nenhum erro. Ao invés de eu ir lá na tela de transmitir para a Cefaz, eu deixo configurado no sistema que de 1 em 1 hora, por exemplo, ele vai pegar todas as notas que estão aptas e enviar essa mercadoria para a Cefaz. E aí, para o responsável do faturamento, ele vai disponibilizar um e-mail falando quais obtiveram sucesso e o que teve de erro, né? Para falar, ó, essas notas aqui faturou certinha, essas outras aqui não faturaram porque deu rejeição, né? Deu nota denegada, a empresa está com instituição, entre outras coisas que podem ocorrer. Entendi. É uma programação, né? Aham. Exatamente, eu falo que daqui de 1 em 1 hora, por exemplo, o sistema tem que mandar as notas lá para o ambiente da Cefaz. Ok. Feito tudo isso, né, nós vamos ter aí já basicamente tudo isso a gente nem falou, que sei que vocês falaram algumas coisas aqui de contabilização, entre outras coisas. Por que que eu não falei da contabilidade? Tudo que a gente faz dentro do sistema, ele me gera automaticamente, né? Óbvio que dependendo da nossa configuração, ele já me gera aqui a contabilização. Como assim? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma nota fiscal de nacionalização aqui. Eu consigo já, na nota de entrada aqui, eu já consigo ver, ó, toda a contabilização que ele fez. Então, todos os lançamentos contábeis. Então, nessa nota de nacionalização aqui, ele lançou 940 mil a crédito de fornecedor no exterior,
mercadorias para revenda, IPI a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a E recuperar. ele já casa com os adiantamentos que a gente colocou lá no processo? O O adiantamento, crédito com o débito, ele já concilia isso? legal, ele não faz essa conciliação assim automática. Por quê? Entendi, Porque eu posso usar um crédito que eu fiz anterior em mais de um processo. Mas aí, o que Então eu é manual. faço? Uhum. É manual, mas não a nível contábil ainda. Aí a gente pode trabalhar isso a nível de operação. Como assim a nível de Uhum. operação? Quando eu tenho essa informação, deixa eu pegar aqui uma invoice aqui de um processo. Quando eu tenho aqui na parte de câmbio, eu consigo vincular aqui, ó, qual adiantamento que eu quero usar para matar o valor que eu estou aqui nessa invoice. Então, se eu teria que pagar aqui $10.000, não, eu não tenho 10.000 a pagar, porque eu já adiantei 2.000. Então, eu vou vir aqui e vou escolher qual adiantamento que eu quero utilizar e qual valor que eu quero utilizar daquele adiantamento. Quando eu faço essa vinculação aqui, aí lá, quando ele fizer, aí ele faz o encontro das contas e aí sim ele faz a contabilização. Eu só tenho que indicar, nesse aqui eu quero usar esse. O sistema só Entendi. precisa saber disso, tá? Entendi. E aí, toda a parte de contabilização, ó, aqui eu mostrei a contabilização da nota, vou mostrar vocês aqui também a contabilização de um pagamento, tá? Uhum. Eu vou vir aqui, ó, na tela de baixo dos pagamentos. Ele vai contabilizar um pagamento. Deixa eu pegar só o que está finalizado aqui. Um Banestes aqui. Vocês usam o Fundap? Provavelmente vocês devem ter conta no Banestes, por causa do leilão. Então, no banco de desenvolvimento é esse mesmo. isso. E aqui, ó, a gente consegue visualizar o lançamento contábil que ele fez, ó. Nesse caso aqui, ele tirou da conta corrente de despacho aduaneiro e fez contra banco, né? Banco Banestes. Entendi. Então, todo Então, lançamento que é isso aí, todo lançamento que a gente faz aqui para pagamento, nota fiscal, né, que é documento oficial, ele vai gerar já as contabilizações. Ah, mas eu não quero contabilizar isso agora, né? Tem muita empresa que faz isso. Eu não quero contabilizar na provisão, só quero contabilizar no pagamento, em regime de caixa, né? A que é o grosso nosso modo. caso. Uhum. Legal, então tem como fazer assim também. Até Como porque a gente, por exemplo, aqui na Originais, eu tenho muita provisão que é, entre aspas, falsa. Assim, Uhum. Vamos supor que no mês que vem eu vá ter que pagar 35 mil de publicidade. Uhum. Aí eu já deixo esses valores provisionados Legal. uns 3 meses na frente, que é para já saber, olha, vou Já está ter no essa fluxo de despesa caixa. aqui. Só que esses valores variam, às vezes é para Pode mais, mudar. às vezes é para menos, entendeu? Então é só uma provisão. Sim. Isso foi até legal você comentar que vocês provisionam, que aqui no que eu tenho a pagar, tanto a pagar fiscal, de nota fiscal, ou também financeiro, aluguel, condomínio, entre outras coisas, eu tenho isso aqui, ó, gerar previsão. Eu posso gerar previsão para 3 meses, 6 meses, 12 meses, de uma vez só. Você diz um lançamento de aluguel, já joga para o ano todo. Ixi, já jogo para o ano todo. Ótimo. Aluguel, condomínio. Que é fixo, fixo, né? Que a gente sabe que tem que pagar todo mês ali. Já posso deixar e dentro do período, veio a fatura de aluguel, condomínio. Eu vou entrar dentro dela, confiro se o valor está batendo, a data de vencimento e pô, acabou. Só uma pergunta, lá no faturamento, que você, né, emitiu a nota, o sistema Conex tem alguma coisa com certificado digital? Só pode ser o A1, o A3, tem alguma? A gente só trabalha hoje com o A1, tá? A1, Com certificado. Isso, a gente já deixou de usar o A3 porque o A3 ele tem algumas propriedades de segurança não muito interessantes. Aí a gente usa o A1. Ele é importado para dentro da plataforma, tá? Certo.
Então, tudo que a gente faz aqui no sistema, ele vai gerar lançamentos contábeis. Então, por isso que eu brinco com o pessoal. Às vezes o pessoal da operação está gerando um pagamento, mas não vai acontecer aquele pagamento, só que esquece de cancelar. Aí, quando a contabilidade vai pegar lá para conciliar uma conta, vai ver que tem um valor lançado lá, mas esse valor aqui é o quê? Não é um pagamento que não foi feito, mas o financeiro não viu, e isso foi pego lá na contabilidade. Uhum. Então, É por isso que é só no regime de caixa mesmo, né? Não é na provisão legal. que a gente contabiliza. Uhum, Uma perfeito. coisa que eu queria te falar pelo que você me mostrou aí, não dá para a gente acompanhar aquele lá que a gente criou do início ao fim, porque Não, aqueles acho que o ambiente que você está testando não permite. Tem Uhum. como você pegar um aí que dê para a gente acompanhar, um que você já tem aí, que dê para a gente acompanhar tudo, porque eu quero muito ver aquele resultado lá na DRE, vinculado comissão, vinculado tudo, sabe? Para aparecer os custos para a gente e o valor da venda, né? E quanto que foi o lucro real daquilo. Lá dentro do DRE, Ou você pegar algum que tem aí que a gente gerar um consegue balancete mudar aqui. só para a gente acompanhar, que a gente consegue editar só para a gente acompanhar? Eu Não acho O sei que se DRE que pode. ela tá falando, Kaique, é a tela com 2328, aquela da resumo analítico, é ali, entendeu? Se você for ali Eu em tenho aqui, distribuição, resumo de venda analítico. Já Eu tenho conseguiria aqui ver do que a algumas. gente lançou agora? Aquele não, mas eu posso pegar aqui de outros Pode ser qualquer um que lançamentos. você tenha, qualquer um que você Vou tenha. pegar um aqui. Se a Deixa eu gente só puder pegar. editar, então, para a gente ver se foi direitinho, tudo certinho, seria até bom, né? Não sei se a sua plataforma aí permite a gente dar essa Deixa eu ver se eu editada. consigo pegar aqui. Uhum. Deixa eu pegar por data de emissão aqui. Tá. Até o dia de hoje. Enquanto ele carrega aqui, eu vou só pegar a fonte do meu notebook, que ele tá com a Tá. bateria quase descarregando aqui. Só um minuto. Ok. Oi? Oi. Aqui, voltei. Ó, vou pegar uma nota aqui. Uhum. Tem uma nota aqui, ó. Eu tenho essa nota, ele me mostra a data de emissão, número da nota, aí quem foi o cliente, centro de custo. Ele vai me falar, ó, valor bruto, né, da venda, o valor da venda, o valor total dos impostos, tá vendo? Quanto que foi Então, pro eu final? queria vincular, se puder, eu não sei se pode editar, mas é porque eu queria visualizar isso. É uma comissão, um transporte que teve referente a essa nota e o valor da compra referente a essa nota. Pra gente Ah, lá no final ver o lucro real disso, entendeu? tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, porque Pode aqui ele ser vai me qualquer uma trazer. que você quiser aí, só pra gente Uhum, conseguir vincular isso e ver como é que fica. tá. Porque aqui ele vai me trazer percentual de imposto pelo valor bruto da nota, percentual de imposto pela venda, receita líquida. Se você rolar a página para o lado, Kaique, tem Eu tô algumas roçando opções aqui. ali. Isso, ó, Isso tem ali. Tem ó, lucro bruto, lucro líquido, lucro percentual por de item por comissão. venda, Pois é, tá vendo? só que esse daí, ele não tá vinculado à nota de compra, ele tá? Onde que aparece a nota de compra aí? Ali, Ele aqui, comissão, eu vi que tem ali, ó, 16688.
Agora, eu não consegui visualizar o valor da compra referente a isso aí. Ele vai me mostrar o CMV, ó. Tá, Ele mas mostra a por nota que CMV. comprou ele, onde é que tá a nota que comprou ele? A nota de compra especificamente, eu não vou ter como mostrar ela aqui. Ela Mas eu não acho que consegue tem como. aparecer, mas aparece o valor dela aí? Eu posso fazer aparecer o processo. Você precisaria o número da nota e o valor da compra? Lá na primeira reunião, eu até mandei uma planilha pro Iago, que é uma DRE que a gente tem gerencial hoje, que é gerencial mesmo, que são as informações que nossos Aqui diretores precisam, Muito que é bem. para apurar o lucro líquido mesmo que foi, né, referente àquela venda. E nisso tem a compra, né, da mercadoria, a nota de compra da mercadoria, o valor da compra da mercadoria, o valor do frete que gastou referente àquela mercadoria, o valor da gravação. E eu não sei se talvez seja um outro relatório, mas o Iago falou pra gente que tinha como vincular. Eu Aí consigo é isso que eu quero vincular. visualizar, entendeu? Eu consigo vincular, mas o sistema agrega todos esses custos aqui dentro do CMV. Mas se eu Ó. clicar no CMV, eu consigo ver qual que é? Não, ele vai estar o CMV composto já. Tá, mas como é que eu tenho certeza que esse CMV que tá aí é referente àquela compra mesmo? É isso que eu quero saber. Onde que ele liga isso? Onde que ele vincula isso? E No o caso que de produto, no caso de produto, Iago, pra você ajudar a gente a relembrar, era na parte do pedido de compras, lembra? Quando a gente vai sim. emitir a Da nota de gravação saída, a gente coloca o que se refere ao pedido de compras para puxar o valor de custo. É porque o CMV aqui já é o custo dele, né? Pois é, mas esse assim, custo aí do CMV é só da compra da mercadoria, não é? Não, eu posso agregar outros custos nos meus CMV. Aqui dentro Não, do sistema. beleza. É isso aí mesmo. É nesse caminho aí mesmo. Eu só quero saber aonde que coloca isso. Porque, por exemplo, lá no pedido de compra não tem como, porque, por exemplo, uma gravação, ela pode ser tanto uma nota de serviço quanto uma nota de compra, que não tem como você vincular um produto, uma ordem de compra em várias notas diferentes, não era isso? Isso. Tá. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Entendeu? Aqui, como que funciona esse fluxo aqui dentro? Quando a gente recebe um serviço que foi atrelado a uma industrialização que for, na hora que eu lanço esse serviço aqui no meu fiscal, né? Então eu falo o seguinte, ó, para determinado nota fiscal, deixa eu ver se eu tenho a nota fiscal. Opa, tem que ser de serviço. Quando eu estou dando entrada aqui em algum serviço, por exemplo, eu falo assim, ó, essa nota de serviço aqui está vinculada, aí eu falo aqui, ó, documentos relacionados a qual documento? Por quê? Porque dependendo da configuração que eu faço aqui, eu consigo falar qual a vinculação que eu tenho com CTE e consigo vincular também, ó, a serviços relacionados. Então, eu vinculo aquela nota de serviço eu posso vincular o CTE ou o serviço a qual a uma nota de compra. Com isso, no momento que eu finalizo ele, esse custo ele vai ser rateado. Você pode ver aqui, ó, que ele tem até um campinho de rateio de custo no estoque. Por quê? Porque ele vai pegar o valor desse serviço e Mesmo, vai ratear. é que no nosso caso é produto, então a gente vai linkar um pedido de Isso. compras e ele vai ratear. E quando a logística da entrada no CTE também vai linkar com a nota de saída E para que vai esse entrar. custo Isso entre aí. lá no O que que pode ser feito se DRE. vocês. Isso aí, o que que pode ser feito, talvez, para vocês terem uma visão? A gente pode colocar uma coluninha aqui já de despesas logísticas. Aqui tem o de frete, tá vendo? Eu já tenho o de frete, Aí tem o né? de Que é o frete. Aí a gente CTE. precisa da de gravação e do valor da compra do produto. Isso aí, que aí eu posso pegar e pegar de qual pedido que está amarrado, porque lá no pedido de compra, lá no pedido de venda, eu consigo amarrar a compra e na compra a venda. Eu acho que é algo que não tem problema, tá? Assim, Beleza, dá então para é ser feito. tranquilo, né? De ter isso aí. Eu Deixa eu te acredito perguntar que uma sim. coisa. Vamos supor que numa venda eu tenho uma despesa de
tarifa de cartão de crédito. Aí eu jogo isso, eu crio um campo para isso? Ou é nesse lugar que você mostrou aí para trás? Essa tarifa de cartão de crédito, ela vai ser... Porque às vezes ela vem só numa venda. Não seria uma coisa geral, não. Ah, pode ser que tenha em uma venda, pode ser que em outra não tenha, Não né? tem, é isso. Tá. Seria Aqui legal na... se a gente pudesse ter algum campo para custo extra, que aí já eu- entrava todas essas exceções. Deixa eu pegar aqui no um pedido em cadastro aqui. Eu tenho aqui, ó, dentro do documento, um botãozinho chamado de despesas, onde eu posso falar quais despesas eu tenho dentro do pedido. Aí eu posso fazer com que essas despesas aqui, ó, entre dentro do custo do produto, tá vendo? Entendi. Aí lança uma por uma, né? Por exemplo, Aí essa eu lanço tarifa de uma por cartão de uma. crédito que Milady fala. Isso aí, Entendi. É, isso porque aí vai aí. ser exceção, né? Esse projeto seria o número da nota fiscal de saída? Não, esse Aí, projeto Não? aqui é o grupo de despesas que ele é atrelado. Por exemplo, um grupo de despesas de venda, de importação, entendeu? mas esse é só um ponto de atenção, Kaique, que eu acho que é importante da gente reforçar. Nesse caso, se for uma compra internacional, é esse cenário que você está colocando, certo? Não, Que aí você, com a compra aqui na no mercado venda nacional no também? mercado nacional também. Ah, entendi. Eu consigo Ótimo. colocar aqui a despesa que teve e eu posso fazer com que esse valor entre como Uma ratear dentro forma do de custo da rateio. nota. Aham. Isso aí, Tá, Entendi. pelo mas onde que eu valor, pelo vinculo peso. ele na nota aí? Aqui, ó, eu tô dentro do pedido Uhum. daquela venda, né? Tô dentro do Ah, tá. pedido de venda. Entendi. Aí aqui Uhum. dentro do pedido eu tenho mais ações e tenho aqui Uhum. despesas. E aí eu Entendi. posso colocar o valor da despesa que eu quero lançar aqui. Tá, mas Aí eu quando eu for emitir a nota referente a esse pedido de venda, esse custo não vai sair lá na nota, não, né? Porque isso daí é só um custo, não é uma coisa para ser cobrada na nota. É só a ele, informação isso aí. Ou não, quando eu atrelar esse custo aí, ele vai calcular lá. ele Porque vai tá dentro lançar do para pedido de nota? venda. Pois Ele é, só vai que não lançar. pode. A gente não pode que Eu lance para posso nota. criar uma opção aqui para ele não lançar na nota, ele só aparecer lá, no caso para vocês, mas ele não compor o valor da nota, entendeu? Isso aí, é Eu isso posso aí que a colocar gente uma precisa. opção aqui, ó, igual a nenhum. Eu Uhum. tenho aqui a forma de rateio FOB, eu teria uma aqui igual a nenhum. Com isso, você pode colocar a despesa que for. Aí vai ter a despesa logística, vai ter de frete, por exemplo, e uma outra despesa que for. E aí, aqui no resumo de vendas, eu colocaria um outro campinho, uma outra coluninha de despesas gerais. Entendi. Eu já tenho a de frete, né? E aí eu teria uma outra despesa geral que ela imputaria dentro da margem aqui. Ela iria sofrer É cálculo possível dentro fazer da esse margem. lançamento mesmo depois que a nota já foi emitida? É Nesse aqui, possível ir não. lá e Nesse fazer aqui é essa. antes. Tem que ser antes. É, antes da nota, Certo. tá? Por Ok. que antes que eu faço ela dentro do pedido de venda ali? Ok. Então é Porque só aí uma eu vou questão ter mesmo essa de visualização. parametrizar as colunas aí, né? Nesse caso vai ser tanto de parametrizar, tanto de mexer um pouquinho, de acrescentar a Aham, coluna nova aqui também, via entendi. customização. Criar, né? Você vai criar. Mas Isso é aí. possível. Tá, na minha visão aqui de processo e de negócio, tem como sim, porque eu vou criar uma coluna e vou fazer com que o valor dessa coluna interfira nos outros percentuais, ele vai só interferir nos outros valores aqui, no lucro, na margem, é uma coluna que vai, como se fosse um novo campo na planilha que vai interferir nos outros campos, nos Ótimo. outros cálculos. É isso mesmo que a gente precisa. E aí aqui vocês conseguem acompanhar, né? Essa aqui. E aqui o interessante é que vocês conseguem gerar por período também, tá vendo? Por No período, caso do frete né? também, seria o mesmo procedimento de uma despesa bancária? Mesma coisa. Eu vou Mesma lançar coisa. aqui Então, dentro do ali, pedido. a hora que eu estou emitindo a nota, eu já tenho que ter informação do valor do frete
Tem que ter informação se aquele ali vai ter uma despesa bancária ou não. É isso, né? Eu É, não no caso da consigo tarifa, depois editar. no caso da tarifa bancária, vai ser que no pedido. O frete, a gente pode fazer ele já pegar a Pelo partir do valor do CPF. CTE, Uhum, porque eu já vou ter o CTE, então eu posso fazer com que o valor do frete venha para cá, porque o CTE ele é certo. amarrado a uma nota. Ah, tá. Só vai ser um pouco mais que a gente tem que verificar se quando eu tenho mais de o CTE para mais de uma nota. Não sei se vocês têm caso assim, mas eu acredito que não, né? Existe caso, se o cliente pede para fazer 2 notas, mas vai entregar no mesmo lugar, aí gera só um CTE. Aí esse CTE teria que ser rateado em 2 vendas. Pode acontecer. Hum. Ah, mas não é algo que. Mas não são todos os casos, né? São Mas casos. acontece. É o que mais acontece? Não, mas Não, a acontece. gente só teria. A gente... Geralmente tem, cada nota tem um CTE. O que pode acontecer é o boleto vir com vários Ah, CTEs não, aí é agrupados. tranquilo. Aí é tranquilo, porque aí eu trato só financeiro. No caso do É, CTE, que é a minha preocupação, porque aí no CTE, como ele. Porque geralmente eles fazem amarrado por nota mesmo, né? Porque tem que dar cada CTE vai a vir uma nota. O que vinculação. acontece às vezes é que a gente recebe Aí um o boleto só com boleto. vários. Ah, Aí não, aí é não, mas, tranquilo. Ana, Aí é existe a tranquilo. possibilidade do cliente pedir para faturar para o mesmo lugar, porém 4 notas que ele quer separado. E aí viaja com um CTE as 4 notas. Não, Aí esse Fia, frete teria que ser a rateado para as transportadora 4 faz vendas. isso? Aqui Aí, não acontece normalmente. Aqui Vou te também falar. acontece, viu, Ana? Inclusive com isso daí do Rio. mas é porque o fisco não permite um CTE com várias notas. Permite, Sim, permite. Sendo por mesmo CNPJ, vai ver. Depende da localização do CNPJ, por exemplo. Cada nota tem que ser um CTE. Não, eu Às digo vezes eles assim, Ana, agrupam num você não boleto entendeu. só. O cliente quer 4 notas para o mesmo CNPJ, só que ele quer dividir 4 faturamentos. Aí Ah, a gente manda para o transportador e faz um CTE para as 4 notas. Mas aí você e saberia eles qual valor que iria aprovam para isso? cada nota, Sim, né? normal. Aí esse frete que ficaria das 4 notas, como que a gente ia ratear ele aqui? Que ele já falou que Aí não eu tem teria que como, né? ratear, eu já teria que ratear ele lá no lançamento do CTE. Na hora que eu faço o lançamento do CTE, que Eu ele vai me indico as 4 Dá vincular. para notas. fazer manual? Isso aí, tem Ah, sim. tá. Tá. Então Eu tá. só não Então vou, tá eu bem. só No não vou caso de exceção, tem finalizar que ele fazer pela manual. rotina. Isso, Tá. quando for esses casos de rateado, tem que fazer manual, porque eu vou ter que falar qual o valor do frete para cada. A não ser que a gente já tenha o valor do frete dentro da nota fiscal de venda. E aí fica mais fácil ainda. Aquele campinho de frete que sai na nota fiscal de venda. Uhum. Aí, se eu tiver o valor lá, é mais fácil ainda. É que às vezes Porque. sim, às vezes não. Às vezes o frete está no produto. Uhum. Sim, a gente pode tentar criar uma regra aqui também interna com os vendedores, mas vamos ver. Outra coisa, a gente precisa criar uma coluna para custo de gravação, e esse custo de gravação era para ficar atrelado no pedido de compras. Lembra, Iago, que a gente falou disso, que Lembro, não tem um campo lá para lembro. lançar um custo extra? Você pode abrir um pedido de compras para te explicar? Claro. A ideia, Kaique, o que acontece? Como o processo de industrialização não é feito pela Luminati, por exemplo, tem uma mochila, precisa fazer uma gravação do nome NTT Data. Esse Uhum. processo acontece, é uma prestação de serviço, depois eles geram uma nota de serviço, né? Só que eles precisam acompanhar o custo dessa gravação. E na maioria dos casos eles colocam isso já lá no pedido de compras. É como se fosse uma despesa ali, que não é uma despesa de compra, né? A gente queria lançar isso. Então, eu não sei se existe um campo no pedido de compras que a gente possa adicionar valor para que esse valor some ao custo do produto, ou se a gente teria que criar. Porque, por exemplo, quando a nossa pessoa de compras for comprar lá 100 mochilas e ela vai gravar no nosso gravador, tem o custo de gravação. Então, também entra como uma forma de custo desse pedido. Tá. E a gente queria uma forma de alimentar isso corretamente, e uma forma de que depois esse custo saia lá no nosso CMV, né? Ou então numa coluna separada, que era o ideal, para a gente saber É, quanto custou cada coisa que a gente comprou para gravar. esse aí eu consigo fazer ele sair dentro do CMV. Por quê?
porque quando vocês devem remeter para um tipo de industrialização e tem uma prestação de serviço, né, que eles te mandam. Ele te Isso. manda. Então, quando eu estou dando entrada nessa nota, eu vinculo que aquele serviço que eu estou fazendo é referente àquela nota de compra, e aí ele me rateia aquele valor de despesa para o CMV daquela mercadoria. É que às vezes eles somam tudo e mandam uma nota de serviço. Para vários produtos, para várias Então a gente queria industrializações. uma forma de que a pessoa de compras lançasse manual o custo da gravação daquele produto. Entendeu? Deixa eu ver aqui no fiscais de entrada se eu consigo fazer alguma coisa disso. Tá. Só para a gente ver se é possível, porque aí seria o cenário ideal para gente. Até para a gente ter uma coluna para saber quanto que está custando para gravar as coisas. Porque na DRE que a gente faz hoje tem essa coluna lá. Uhum. Eu não consigo digitar diretamente aqui, porque ele já vai ter esse valor da nota e vai me lançar aqui, ó, documentos relacionados de serviço. Então aí eu vinculo aqui qual é a nota que eu quero dar à entrada para ele aparecer aqui. Eu não entendi. Esse caso que Eu você não está falando, eu tenho recebi uma nota de industrialização, aí eu linko ela com a minha venda, com a sua compra. com a compra. Na verdade você vai ter a nota de industrialização. Aí você vai receber ela e vai receber uma nota de serviço, né? Sim. Então aqui eu consigo vincular o valor eu consigo vincular essa nota aqui para ele compor o CMV direto. Tá. Não, eu Não, não eu entendi. consigo É que aqui. às vezes eu mando para o industrializador, vamos supor, 3 produtos. Aí ele me retorna os 3 produtos e tira uma nota de industrialização onde ele compõe os 3. É tudo junto, né, Aqui Milady? Ele ajunta os 3. Não Aí, sei se vai ficar bom eu assim não do me jeito que eu tô. engano, deixa eu Você pode pegar ir na aqui. tela de compras para eu ver como é o pedido de compras? Tem algum campo que a gente pode inserir esse valor e somar? Tipo como se Eu- você estivesse criando um pedido de compras. e existe o caso também da gente comprar de um fornecedor que já vem o custo da gravação. Aí teria que ser lançado. Essa é uma informação que, assim, seria o ideal que fosse É lá no lançada pedido de pela pessoa de compra. compras, porque a pessoa já vai saber, entendeu? Então ela já colocaria tudo ali certinho. Talvez um campo que a gente pudesse lançar esse custo e somasse no valor total, entendeu? eu A consigo colocar possibilidade de aqui, existir. eu consigo colocar aqui no pedido um encargo e esse encargo já entrar no valor da nota. Então, Deixa por eu fazer exemplo, uma No pergunta. pedido Será de que isso compra, não entraria, então, como uhum, uma ordem de serviço? Por exemplo, igual a gente gera uma ordem de compra para compra do material. E aí, quando é os fornecedores que são notas de serviço, por exemplo, o Marcos, né, que ele emite nota de serviço de gravação, não teria que emitir uma ordem de serviço e aí vincular isso? aqui eu consigo fazer no pedido de compra, você já falar qual despesa você quer ratear no pedido de compra e qual o valor. Aí eu falo, você quer ratear isso aqui para o item, que eu quero ratear, então ele já vai, dá um eu posso exemplo para a fazer. gente, para ver, porque se fizesse no pedido de compra, ia diminuir um processo, Aqui, ó, vou Sim, pegar uma entendeu? mas a despesa. questão vai ter como colocar lá no pedido de compra os dois fornecedores para ter essa Não, vinculação? Porque são fornecedores diferentes. aí é um pedido para cada fornecedor. Ou essa informação vai ficar, tipo, solta mesmo, só referente àquilo ali, independente de quem seja? Não, aí no pedido de compra vai ter que ser um pedido para cada fornecedor. Aí eu É venho porque, aqui, por exemplo, se eu vou comprar 100 garrafas da Paul Striker, quem vai gravar não é a Paul Striker. Então, se eu colocar lá que a gravação referente àquilo vai ser 100 reais, na hora que eu for dar entrada na nota da Paul Striker, ela vai estar com um valor diferente, e aí vai diverger.
É O que a porque. gente conversou aqui era que para quando fosse gravação do fornecedor, né, de fornecedor que já fornece o material e grava, de repente ratear esse preço dentro do custo, quando for gerar o pedido. E quando Aqui eu for posso colocar. gravação de terceiro, destacar. Pois é, mas beleza, eu entendi isso aí. A única Porque a questão nota minha vem no é que ela valor. vai ficar diferente dos pedidos. Os pedidos não vão casar com as notas. Não, vão, se for sticker, por exemplo, e for comprar lá, o item é R$ 5, mas gravado é 5,30. Vai lançar o valor de 5,30, entendeu? Entendi, beleza. Aí a nota, vamos Aí supor que coloca o vai nome vir do item mais 530 a gravação. nota. Beleza, vai vir 530 da nota. Só que se for colocar esse valor da gravação lá e ele for compor esse valor no pedido, vai ficar diferente. Vamos supor que a gravação vai ser R$ 100. O pedido vai estar lá 630. Ele não vai estar 530, que vai ser a nota da Strike. É Então, essa a mas minha aí, dúvida, entendeu? O pedido de compra ele vai para o fornecedor com esse valor. eu não entendi. Essa ligação ficou, tipo, a voz ficou estranha, tipo fundo, sabe? Meu? Peraí. Tá, vamos lá, deixa eu explicar. Vamos supor que a gente vai comprar 100 garrafas da Power Striker, dá 130 cada uma e dá 530, ok? Então, o pedido de compra seria R$ 530, concorda? Uhum. Aí, a gente vai colocar lá mais, acrescentar nesse pedido de compra, mais R$ 100 de gravação. Então, o pedido de compra, ele vai somar lá os 530 mais os 630. Aí, você vai mandar esse pedido de compra para o fornecedor com esses 630, ele não vai casar, porque você está comprando por 530, não é 630. R$ 100 é de gravação de outro fornecedor. É isso que eu tô falando, entendeu? Ou não, vai ser só uma informação que vai servir só para a parte interna, ele não vai juntar com o pedido que vai enviar para o fornecedor. Mas quando a gente manda, por exemplo, porque ó, aqui, quando a produção vai criar pedido, cria lá 100 garrafas a R$ 5. E tem 2 gravação, 50 centavos. Entendeu? 100 peças. Aí o pedido no total sai o valor exato que vem a nota da Stricker. Sim, quando vai gravar lá na Stricker mesmo. Quando vai gravar lá na Stricker mesmo. Agora, se vai gravar em um outro fornecedor, não vai. Aí, quando for gravar em outro fornecedor, que precisaria desse campo, entendeu? Então, esse mas campo aí a pergunta minha é essa. A minha pergunta é essa. É, por exemplo, se vamos supor que tem esse campo extra e eu vou colocar esses R$ 100 aí. Só que o pedido de compra ele vai estar lá no nome da Stricker. Então, esse campo extra era para sair na DRE final como custo desse produto, não para sair no PDF do pedido que manda para o fornecedor. Ah, então é só uma coisa de informação solta interna. Só para interna, não é que vá no pedido. Isso, a ideia era essa, não tem possibilidade dentro do Conexo. O que eu posso fazer aqui? Como eu tenho um campo aqui para poder fazer o encargo, eu posso colocar qual é a despesa que eu quero aqui, falar o que eu quero que esse valor faça no custo da mercadoria quando ela entrar, e se for o caso para ela aparecer lá no resumo de vendas, no DRE, eu posso pedir para criar uma coluna aqui específico para essa despesa. Aí a gente só teria que... Mas esse encargo não entra no pedido de compra, é isso? Não entraria no custo não da entraria compra. No pedido de compra, ele seria a Isso parte aí. só para aparecer na DRE. Exatamente. Aí tem que só fazer via uma customização, porque hoje eu não faço dessa forma. Era isso que a gente queria, um campo para lançar a gravação que saísse aí na DRE, e quando o pedido de compras for para incluir, por exemplo, Stricker, que a Stricker vai gravar, aí a gente coloca o item gravação para somar com o preço do pedido quando vai para o fornecedor. Aí eu posso resolveria. fazer o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso fazer esse rateio, esse encargo aqui. Posso até criar um campinho aqui. Qual a forma de rateio que ele vai ser aqui? Vai ser rateio direto no valor? Vai ser por peso possível? Ou nenhum? Eu só quero informar. Ou unitário, né? Por quantidade de unitário item. é o ideal, porque aí a gente já sabe quanto vai custar cada peça para gravar. E aí depois ele multiplica automático. Isso aí. Aí eu só teria que colocar um parâmetrozinho aqui para a gente escolher qual forma que vai para qual forma de rateio você quer. Aí você coloca aqui o que você quer. Eu quero a despesa. Vou pegar uma despesa que eu tenho aqui na minha base aqui.
Aí eu quero pegar um encargo aqui, sei lá, serviço. Aí eu vou colocar o valor dele aqui, 2.500, Pode ser e como que eu quero? industrialização, Por quantidade, por qual forma? Aí isso hoje quantidade. aí você coloca aqui o flagzinho de quantidade, e aí na hora que finalizar e vier a nota, só confere para ele já fazer. Aí como vai estar por quantidade, ele vai entrar no custo. Se tiver como nenhum, ele não entra no custo, ele é só Uhum, informativo. entendi. Mas Tá hoje isso bom, é via acho que isso resolve. customização, tá? E deixa eu te falar, você consegue anotar esse ponto de customização para a gente conversar a possibilidade, porque é uma coisa que tinha que começar a rodar junto com o Anotado. sistema. Então, se for uma Sim. coisa que vai demorar a entrar, talvez não seja muito viável para a gente. Uhum. Não, O Iago já está anotando. eu vou conversar com o Fagner. Acho que foi a Ana que estava falando. Isso, A Ana acho que conheceu o Fagner na nossa agenda lá técnica. O Fagner fica conheci. responsável pela parte da análise. Então vou passar esses detalhes para ele. Por isso a importância da gravação também, o apoio do Kaique. Vou passar esses detalhes para ele para a gente já incluir isso no escopo do projeto, entendeu? Como uma pequena customização. E customizações desse tipo, elas são entregues dentro do tempo de implantação. Ah, Não é ok. uma customização tão bruta, então assim, no tempo da implantação entrou em Go Live, na prática, esse campo já deveria estar disponível para vocês utilizarem, entendeu? Tá. Uma outra coisa que ficou aqui na minha anotação é aquela informação da gente conseguir colocar por quanto que vai vender esse pedido de compras para gerar um relatório depois. Esse eu Tá também no Exemplo, pedido de venda. isso A- como? Desculpa. Aqui, ó, no pedido de venda, quando a gente está fazendo ele, a gente coloca por quanto que a gente vai vender já. É porque o que que acontece? Entra aí uma questão de que Hum, a gente gostaria de saber antes do pedido de venda. Porque é para ajudar na informação de fluxo de caixa. Entendeu? ah, Então, quando a gente está comprando algum produto, a gente faz venda casada aqui. Então, quando a gente compra 100 mochilas, a gente já sabe que a gente vai vender essas 100 mochilas por tantos reais. Não entra no nosso estoque, até entra, mas só na parte de importação, até aí já é outra coisa. Então, quando a gente compra, a gente já sabe por quanto vai vender. Então, o que que a diretoria gostaria? De conseguir lançar isso no pedido de compras de uma forma que saia internamente para a gente, mas que não saia informação para o fornecedor. Por exemplo, você pode abrir um pedido de compra? uhum, aqui. Eu tenho Tem aqui um pedido um de... campo aí de observação, não tem? Tem sim. Eu posso colocar aqui, ó, observação, tanto aqui, e posso colocar também aqui em detalhes, onde eu fico, posso digitar manual. Ó, tem até já escrito aí que a gente tentou. Então, o que que a gente gostaria? Sabe o modelo dessa DRE analítica, esse modelo de análise aí do de vendas, que é tipo Excel? Parece uma tela Uhum, de O Excel? resumo, Kaique, lá na É um descrição. resumo, aqui. isso, obrigada. Então, o que que a gente gostaria? De conseguir gerar isso para o setor de compras, como sendo um relatório de compras. Eu não sei quais as opções de relatório de compras que vocês têm, mas o que que era importante para a gente? Sair o preço de compra e esse campo, tipo, que a gente vai lançar só o valor, talvez. A gente cria uma regra e lá só lança o valor. Você está comprando por 100 reais, coloca lá que vai vender por 200. Bota só o número. Para a gente ter esse comparativo de que está pagando, mas que vai entrar esse dinheiro, entendeu? Antes do Uhum. processo de venda acontecer, de cair no contas a pagar, porque isso aí é secundário, acontece depois. A gente pega um pedido hoje, a gente compra um produto hoje e só vai faturar para esse cliente daqui a 15 dias quando ficar pronto. Só vai receber daqui mais 15. Então, antes de todo esse processo acontecer, a gente tem que ter ali um relatório de compras para poder criar nosso fluxo de caixa, né? A ideia, Uhum. Kaique, é assim, a diretoria enxergar o seguinte, se eu estou tendo um desembolso de 100 mil, eu tenho uma previsão de receita de 500 daquele Isso. pedido, entendeu? Aí eu queria Entendi. saber a possibilidade disso. Pode, não precisa ser um negócio muito complexo, mas pode ser um negócio que mostre o preço de compra. Qual é o relatório de compra vocês têm hoje? O pedido de compra, eu tenho alguns modelinhos aqui, ó. Deixa eu ver o que já está parametrizado aqui. Porque às vezes até tem alguma coisa assim que precisa adicionar um campo, por exemplo, entendeu? Se pudesse adicionar um quadradinho, só tem assim, não tem um estilo Excel, não, igual o de vendas? Porque Ah, eu tenho assim, uma tela gerencial de compras. Aqui, ó. pode ser, a gente pode Quer ver. ver? Claro.
Gerência de pedido de compra. Ah, ok. Vamos ver o que tem aqui, então, que isso eu não conhecia ainda. Entendimento, previsão de O valor do entrega. pedido. Então, o que que eu precisava? Um campo que pudesse colocar o valor de venda. Tá vendo que tem valor do pedido? Possível Até aí a gente valor, tá né? entendendo. É, Posso possível pedir para valor. colocar, Pode ter criar a alguma. coluna aqui. Aí, E aí dá para criar um campo dentro do pedido de venda? dá para criar. Cria um campo, posso pegar um Porque campo aí aqui, a gente era. tem utilitários, e coloco um valor aqui que eu vou utilizar. Aí ele vai e É, cria, e e ele dá vai para lá, lá. tá? Acho que Porque o daria que para fazer acontece? sim, tá, Aí, Iago? aí o setor de compras, uma vez por semana, enfim, 2 vezes por semana, a gente não sabe ainda, geraria esse relatório para passar para a pessoa de contas a pagar conseguir trabalhar o fluxo dela. Que ela ia ter Entendi. uma noção do que vai sair, do que tem para sair para pagar, do que tem para entrar e ali criar um processo. Então dá para fazer, né? Acredito que dá para criar sim, porque seria um campo para que vai alimentar e vai sair aqui na gerência, por exemplo. Isso. Que aqui tem, ó, já vai sair, ó. A pessoa de compras, eu espero que ela emita uns relatórios assim semanais ou a cada 2 vezes por semana, para dar essa informação para o Contas a Pagar trabalhar melhor. Então, ou o Contas a Pagar já entrar aqui e ver tudo que precisa, enfim. Aí é um processo que a gente vai definir internamente. Mas aqui tem valor do pedido, condição de pagamento, Aqui que tem um aqui valor a de pessoa de compras pedido, vai pôr o condição de prazo certo para pagamento, saber. previsão de entrega, Ótimo, porque aí a pessoa consegue vendedor, trabalhar com quem essa é, informação. Ok, quem é o cliente, se foi parcial, se já foi atendido, né? tá. E a gente, Percentual do aqui tem algum atendimento. campo que mostra se a nota fiscal de entrada já teve input? Aqui, ó, se foi atendido ou não. É aqui que se refere à nota fiscal, né? Isso, De porque quando eu tenho compra do nota produto. fiscal de compra, é porque eu já tenho atendimento. No Ah, caso de tá. compra nacional, né? Isso, nacional. Tá, Isso aí. porque. Então tá bom. Eu acho que tem muitos campos, talvez alguns a gente não use, mas tem uns que a gente precisa. Aí é só mesmo esse adicional. Para a gente pôr ali Uhum. por quanto a gente vai vender, porque a gente já tem essa informação quando compra. Não, acredito que dê para criar sim. Os fóruns já tem aqui, tá? Bom, então, para mim era isso. Era essas dúvidas que ficaram. Obrigada. Imagina. Ótimo. Pessoal, a gente ultrapassou um pouquinho o horário previsto, o Kaique também tem uma agenda agora na sequência. Eu fiz algumas anotações em relação a esses pontos de customização. Eu vou reforçar isso, revisar isso com o Fagner, que faz parte da nossa equipe de desenvolvimento, para que a gente componha isso na proposta comercial e para que esse desenvolvimento aconteça em implantação, durante fase de implantação, tá? É importante. E aí Ótimo, Iago. E eu aí vou você tentar vai me reunir. acrescentar mais uns 50% de desconto nisso tudo pra gente fechar. Desconto do desconto, aí você me mata desse jeito. Que isso, Iago, Ei. você é capaz, eu sei que você consegue, entendeu? Regiane tá certa, hein, Iago? Ô, Iago, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso aí Claro. de via AC, nós clientes de vocês, na implantação, vocês vão estar dando suporte a gente diariamente? Como que vai ser Total. esse suporte? Nosso processo de Ele continua implantação. online. Isso. Deixa eu. Só antes de eu responder a sua pergunta, Kaique, se você quiser sair, você Eu pode vou já, indo que eu tá? tenho agenda. Tem uma agenda agora na Chegou sequência, o né? pessoal de São Paulo, aham. Ah, show. Deixa eu Obrigada. aproveitar Valeu, para. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Kaique. Kaique. Como é que funciona essa questão do processo de implantação? Pessoal, lá na proposta comercial, a gente até costuma colocar um rascunho de como que funciona o nosso processo de implantação. A nossa implantação ela funciona em 5 etapas principais, né? Na primeira etapa, a gente vai fazer uma reunião de kickoff e um overview da plataforma para identificar. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Aqui, ficou tudo Tô sim. Tá me vendo? Ótimo. Então, na fase de implantação, no início da implantação, é onde a gente vai preparar a estrutura, é onde a gente vai pegar a documentação com vocês para popular a base que vocês vão utilizar, é onde a equipe de consultores vai fazer uma nova apresentação para identificar quais são os pontos que precisam de maior atenção dentro da operação. Segunda e terceira etapa são as etapas de
transferência de conhecimento, ou seja, a gente vai ensinar vocês como utilizar a plataforma, e é o momento que a gente vai rodar as provas de conceito. E aí a gente vai rodar processos de vocês em andamento dentro da solução, para vocês entenderem a dinâmica do Connexus Cloud, para que vocês consigam também extrair o máximo da solução. Depois dessa etapa de testes, nós temos uma etapa de pré-go live e depois o go live. O que eu quero deixar claro para vocês? Durante a fase de implantação, que são aqueles 3 a 4 meses, mas que dá para enxugar, depender da disponibilidade de vocês, porque implantação depende mais do cliente do que da nossa própria equipe. Entendeu? É igual a gente tinha falado, é 2 meses que a gente tem. É, isso aí. Então, assim, a implantação ela depende mais de vocês do que da nossa equipe, né, para implantar. Ou Se a seja, gente fizer uma agenda de tempo, de quanto a gente espera finalizar, de quanto tempo a gente tem disponível, vocês validam com a agenda de vocês? Por exemplo, se a gente quiser implementar em 1 mês e meio, 2. Aí a gente cria ali os dias da agenda, bate com vocês para validar, que a gente vai conseguir fazer esse projeto andar via de regra, Ana, o gerente de projetos, nessa primeira reunião de kickoff que eu comentei, ele monta o cronograma com base na disponibilidade de vocês, entendeu? Ok, eu quero fazer a implantação em 2 meses, maravilha. Para que a gente consiga fazer em 2 meses, eu preciso que vocês tenham disponibilidades nos dias, né, preciso de pelo menos tantas horas por semana. Tá? Uhum. Essa semana eu participei de uma agenda de um projeto semelhante ao de vocês. E a expectativa do cliente era 3 a 3 meses e meio, mas o próprio time de gerente de projeto sugeriu para que a gente conseguisse enxugar isso para 1 mês e meio. E aí ficou a critério do cliente. Se ele tivesse disponibilidade, a gente encaixava. Tá? Então, o gerente de projetos, ele que fica responsável por construir esse cronograma de implantação com vocês. Em relação ao suporte, ele acontece tanto durante a fase de implantação, quanto depois. Porque depois da implantação, a equipe de implantação faz uma passagem de bastão para o time de suporte. Então, durante a implantação, vocês têm um contato muito mais próximo dos consultores, e depois entra a equipe de especialistas, que são suporte. Mas mesmo depois da entrada em produção, é muito comum, e na proposta eu considerei um acompanhamento para virada de produção. Esse acompanhamento ele pode também ser presencial, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de acompanhamento. Então, é como se a gente tivesse um Kaique acompanhando a operação de vocês aí, depois que entra em produção também, né? Para garantir que tudo aconteça bem, se tiver alguma intercorrência, a equipe possa apoiá-los vocês durante o dia. Mas, via de regra, durante a implantação, tem o gerente de projetos, os consultores de implantação. Eles vão ficar responsáveis por fazer transferência de conhecimento. Depois da implantação, ou seja, entrou em Go Live, o consultor acompanha vocês por mais um período e aí a equipe de implantação faz a passagem do projeto para o time de suporte. Que aí a gente vai trabalhar o suporte por especialistas. Dúvida de financeiro, faturamento, fiscal, contábil, vendas, entendeu? Aí a gente trabalha um SLA pré-definido ali com base no contrato. Tá ok. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Beleza? Oi, Iago. Pessoal, pode Deixa eu falar, só te fazer uma pergunta. Eu queria saber quanto tempo você acha que você dá uma posição para a gente referente a esse negócio esses que tem que fazer? De customização? Se vai dar para fazer e tudo, porque igual o Sam falou, né? Amanhã a gente vai entrar em julho. E a gente está com muita pressa para ter esse aval aí, se vai mudar essa devolutiva, né? Para a gente já começar a mexer com isso, porque senão vai chegar mais perto do final do ano e para a gente vai ser um pouco apertado. Sim. Qual que é o prazo que você acha? A minha expectativa, Nayara, é me reunir com o Fagner ainda hoje. Eu vou tentar dar uma olhada na agenda dele agora assim que a gente finalizar. Vou até a equipe de desenvolvimento, se ele tiver presencial aqui, a gente consegue resolver rapidamente, que eu só preciso da estimativa e da viabilidade. Eu estava esperando essa agenda com o Kaique para a gente identificar todos os pontos, e ficou identificado, agora é validar com o Kaique, aliás, com o Fagner, e a expectativa é que eu dê esse retorno para vocês até amanhã, porque também há um ponto muito importante, que é a validade do incentivo financeiro. Essa proposta comercial da Illuminati, ela tem um incentivo financeiro. Eu compartilhei inicialmente com a Ana ali, que é um incentivo financeiro que inicialmente foi disponibilizado para a nossa base de clientes. E aí o que o meu diretor comercial permitiu e conseguiu, né? Ele pleiteou lá com a diretoria da NTT para a gente trazer um percentual, mesmo que pequeno,
desse incentivo da base para novos projetos. A gente conseguiu encaixar com vocês. A indicação também do Jarbas teve um peso muito grande, né, para a gente conseguir encaixar esse incentivo financeiro. E esse incentivo é um incentivo muito curto. Então, assim, se eu não aproveito num projeto novo, ele volta para o centro de custo de origem. Né? Beleza, então mim, aproveita para também é uma prioridade. Pode deixar. Pode deixar. Eu vou tentar. Já manda pra gente tudo direitinho também dessa questão financeira, em quantas vezes divide, como que divide, sem juros. Tudo sem juros, que eu quero, com o maior desconto possível, entendeu? Principalmente em relação a essas adaptações que vai ter que fazer. Combinado. Eu vou só validar com o Fagner e vou tentar fazer isso agora, assim que a gente finalizar. E assim que eu tiver a devolutiva dele, eu já posiciono vocês por e-mail ali, dou um ping também na Nayara ou na Ana aí, só para saber que já deu tudo certo. Tá bom, para a gente passar o valor certinho já para a diretoria falar assim, não, pode fechar agora, fecha, e aí a gente já Combinado. vai. Combinado. Ana, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Como é que tá a questão lá do desenvolvimento do lado do CRM? A estrutura? Bom, o Thiago viabilizou já, disse que é possível fazer. Aí, o que ele está aguardando? Um feedback meu de que a gente fechou com vocês e que a gente vai começar a implementar isso. Né? Aí eu espero que na reunião com o gerente de projetos a gente consiga já marcar para que isso aconteça durante a implantação. Ótimo. Entendeu? Porque eu acho que eles têm que conversar até para ver o que ele vai querer do lado de vocês. Vai ter que, na verdade, vai ter que participar o Fagner do nosso lado, como apoio técnico, né? Para que esses alinhamentos aconteçam e a gente faça a identificação dos campos ali que vão receber as informações. Então, o Fagner deve participar de uma reunião chamada levantamento técnico. Tem a reunião de kickoff e a reunião de levantamento de escopo, né? Levantamento técnico. Aí a gente faz essas validações juntos também. Tá, aí a gente consegue fazer rodar e funcionar. Só para eu arrumar minha anotação aqui. Ficou para ver a viabilização do campo para adicionar preço de gravação. Isso. Você tinha pedido mais alguma coisa, Rê? Teve mais alguma coisa? Não, era esse campo de gravação no pedido. Um campo para outras despesas, caso seja necessário, já que vai colocar esse de gravação também, né? Então é bom a gente ter. Na parte lá da ordem de compra, do relatório da ordem de compra, ter o campo para poder colocar o valor que vai ser a venda, e já que vai colocar o campo do valor que vai ter a venda, tem um campozinho para a gente escrever o nome para quem vai vender também, né? Que aí já facilita. Na observação, né? Isso. A observação sair no relatório. Tá, então isso aí. Perfeito. Anotei. Tá Fechou. Bom, obrigada, viu? Tá certo. Obrigado, pessoal. Até breve. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.